E agora nós vamos voltar a falar do que ocorre em relação aos impostos que o governo agora tenta repassar lentamente para todos os setores da nossa economia. Em Brasília, parlamentares e entidades ligadas ao agronegócio avaliam as medidas que podem ser tomadas para amenizar o impacto da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. O STF considerou válida a cobrança destinada ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o FUNRural. Veja. A mobilização de quem representa a produção rural começou quando o Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada que considera legítima a cobrança de 2,1% sobre a receita com a venda dos produtos agropecuários. O FUNRural é usado para custear a aposentadoria de trabalhadores do campo. A decisão foi duramente criticada por quem representa o setor produtivo, com exceção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que manifestou por meio de nota apoio à manutenção da cobrança do FUNRural e foi criticada pelas outras entidades. Votaram ao contrário das percepções que eles tinham no começo. Então, a grande dor do produtor rural é que não foi uma decisão jurídica, ela foi uma decisão política. E um país que conseguiram acabar com ele, levando nossos impostos, que está aí na Operação Lava Jato, parece que o setor agropecuário é a Branca de Neve dos 7 anões e é que tem dinheiro para resolver os problemas desse país. É isso que nós entendemos e é essa dor que nós estamos nesse momento, até porque há um passivo. E vamos deixar claro para a sociedade e para o produtor que vai nos assistir. As entidades, por exemplo, a ProSoja Mato Grosso, quando conseguimos eliminar em 2010 para não recolher o FUNRural, nós, como diretores da associação, indicamos aos produtores que eles deveriam fazer uma reserva desse pagamento de 2,1% que não iriam fazer, porque o que nós tínhamos na mão era inconstitucional. Agora, olhando de fé o que estava acontecendo das ações decididas pela inconstitucionalidade, é claro que nos deixou muito à vontade, achando que esse assunto estava liquidado e certo quando houvesse a votação final. E, inclusive, provocamos, que se passaram muitos anos, a votação final dessa matéria. E agora, é ao contrário daquilo que imaginávamos, estamos com mais vamos ver qual é que vai ser o acórdão dessa decisão e podemos estar num buraco sem fundo, uma conta, de novo, impagável. Parlamentares e entidades ligadas ao setor buscam medidas para amenizar os impactos da decisão em diferentes situações. Alguns produtores vinham depositando em juízo o valor referente à contribuição, o que, de acordo com a FPA, equivale a 20 bilhões de reais. Outros produtores não recolheram, o que vai gerar uma dívida enorme caso a decisão do STF seja retroativa, valha para os anos anteriores. Enquanto o Supremo não divulga o documento que explica a decisão, parlamentares e entidades estudam as medidas que podem ser adotadas. De forma prévia, o que nós encontramos é uma situação de poder entrar com embargos para tentar modular a decisão, não cobrando o retroativo. Seria uma das alternativas, né? Essa seria uma das alternativas a ser buscada. A outra, discutir um projeto, isso já dentro do Congresso, junto com o governo, para que daqui para frente, doravante, ter uma mudança no entendimento da cobrança. Que vai ter que pagar algo, vai ter que pagar. Agora, tem setor que prefere pagar pela folha, outro prefere pagar pela receita, o percentual ainda tem que ser discutido, qual que vai tributar de fato aí dentro disso. Não podemos tratar a agricultura como era na origem do FUNRural, que é há muitos anos atrás. Então, isso é uma outra forma. Se não tiver êxito para não cobrar o retroativo e essa cobrança vier de fato, uma outra alternativa é apresentar um projeto para que tenha o refis. Agora vai ter um questionamento, tem muita gente que pagou, nós estamos falando aqui talvez em pagamento já em caixa de 20 bilhões de reais, mas numa perspectiva de receber em quase 80 bilhões de reais. Então o governo que gostaria de receber esses 80 bilhões de reais. E o questionamento de quem pagou, olha, eu paguei e vou ter o prejuízo em detrimento de quem não pagou? Não é isso, nós também queremos apresentar, quem sabe, uma compensação para quem pagou a longo prazo, um crédito para que essas pessoas que pagaram, caso tenhamos sucesso
nessa anistia do passado, para atender os dois lados, quem pagou e quem não pagou. Quem não pagou, com juros e correções monetárias e tudo mais, é um valor absurdo em muitos casos de propriedades um pouco maiores quando se vai pela receita, né? Outras nem tanto quando é pela folha, né? Então, mas é um conflito enorme, um debate que vai gerar muita coisa. Por meio das redes sociais, produtores de todo o país organizam um protesto contra a cobrança. Marcada para o dia 1º de maio, a manifestação quer pressionar o governo aqui em Brasília. Márcia Prado para o SBA.